Quando você acha que não tem como piorar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que, além dele ser a vítima, o juiz, o acusador, o PGR, o delegado, a Polícia Federal, tudo no caso do Bolsonaro, ele decidiu agora também que ele será o médico do Bolsonaro. É ele que vai decidir qual tratamento, qual nível de tratamento o Bolsonaro merece ter. O nível de revolta que nós estamos sentindo hoje no Brasil não tem precedentes. Cadê o pessoal dos direitos humanos para entrar nesse momento e falar que o que está acontecendo é uma tortura? É como se o Alexandre de Moraes estivesse, na verdade, decidindo uma pena de morte, algo que não existe na nossa Constituição, contra o presidente Bolsonaro. Na noite de antes de ontem para ontem, Bolsonaro caiu da cama, teve uma leve concussão, ficou desacordado, só foi descoberto por causa da Michelle, que estava indo lá para visitá-lo. Foi aí que eles viram a situação que o Bolsonaro estava. Foi pedido de urgência para que ele fosse levado para um hospital para fazer exames, afinal ele é um senhor de 70 anos de idade. Cadê o estatuto do idoso nessa hora? Moraes decidiu que não. Não é para levar ele para o hospital, não importa se ele está com machucado da testa, não importa se ele ficou desacordado, não importa se ele está com uma situação de saúde extremamente debilitada e que vários médicos já disseram que ele precisa ir para uma prisão domiciliar. Porque o médico do Bolsonaro agora é Alexandre de Moraes. Além de ser formado em Direito, aparentemente ele se formou em Medicina e a gente não ficou sabendo. E aí nós temos que aguentar a podridão da imprensa brasileira, como a Daniela Lima, soltar uma dessa aqui, ó. Sim, sem graça. Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Eu pensando aqui. Imagina o nível de podridão que tem que estar a alma de uma pessoa para ela fazer um comentário desse num tom jocoso, como se fosse uma piada. Meu Deus, aquilo lá é um homem, é um pai de família, é um avô, é um senhor de 70 anos. Eu não vou nem entrar no fato dele não ter cometido crime algum e ser uma vítima de perseguição política. Até mesmo se tudo que vocês o acusaram fosse verdade, isso não tira dele o direito de um mínimo de tratamento de um senhor de 70 anos de idade. Aí nós temos que ver agora o Conselho Federal de Medicina emitir uma nota dizendo que vai abrir uma sindicância, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro e eu quero dizer isso em letras garrafais, tortura. Alexandre de Moraes não vai descansar, aparentemente, enquanto o Bolsonaro não morrer na prisão. Nunca se viu a instrumentalização da justiça brasileira por uma sanha pessoal, uma sede de vingança pessoal, macabra, diabólica, como nós estamos vendo agora. Você não precisa gostar do Bolsonaro. Você pode ser um desses anti-bolsominions, mas esse precedente que está sendo aberto por causa do ódio da imprensa que está passando pano para isso, um dia vai ser replicado contra outras pessoas, inclusive contra você. Isso não pode ser permitido. Nós estamos fazendo todas as denúncias possíveis em órgãos internacionais, porque o mundo precisa saber do que está acontecendo. Estamos enviando ofícios para todas as autoridades e entidades internacionais, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro é um assassinato de um prisioneiro político. Qual é o medo do Alexandre de Moraes? Eu paro para pensar, será que o medo dele é que se o Bolsonaro for para prisão domiciliar, ele teria mais influência nas eleições e assim ele poderia eleger mais pessoas que restabelecerão a democracia no Brasil? O desespero desse povo é porque o Bolsonaro, não importa o quanto eles batam, o quanto eles o torturem, o quanto eles o façam sofrer, o Bolsonaro ainda tem uma capacidade de mobilização. Ele tem a capacidade de determinar o resultado da eleição em 2026. A única forma dele não fazer isso é se matarem ele. Chegamos ao ponto do Conselho Federal de Medicina ter que se posicionar, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro nunca se viu antes. Gente, o Brazão que matou a Marielle, está em prisão domiciliar porque ele tem diabetes e pressão alta. Não só isso, está sendo liberado para ir no dentista. E ele tem personal trainer que vai na casa dele. Preste atenção, o cara que matou a Marielle. A esquerda passou 6, 7 anos, quem mandou matar a Marielle? Querendo acusar o Bolsonaro. Agora que o cara foi preso, Moraes manda ele para casa dele e a esquerda não fala nada. Nada. Collor está em prisão domiciliar. E não está na mesma situação debilitada de saúde que o Bolsonaro está. Isso é revoltante o que eles estão fazendo. Tem que ver o jornalismo brasileiro falar isso de forma jocosa, contando piada. Nós não vamos desistir até que todas essas pessoas envolvidas, todos esses carrascos envolvidos nessa tortura que está sendo feita contra o Bolsonaro, todos um dia vão pagar na justiça. Vão pagar quando nós fizermos maioria no Senado. Isso não vai passar impune, pode demorar.
mas a justiça será feita e o Brasil será restabelecido. A democracia brasileira será restabelecida. Podem me prender quantos mais eles quiserem, mas nós não vamos parar. Orem pelo Bolsonaro, pessoal. Sinceramente, isso começa a suar. Orem pelo nosso presidente, o que estão fazendo com ele e com a família. A forma como isso atinge os filhos, a Michelle e a filha. Nunca foi visto esse nível de maldade na história do nosso país. É impressionante como uma pessoa conseguiu descredibilizar, destruir completamente a credibilidade da nossa Suprema Corte. Isso eu não estou nem falando do caso do Banco Master. O desespero que eles estão para restabelecer o Banco Master, e nós vamos saber o porquê. Nós vamos agora instaurar a CPMI do Banco Master, já temos as assinaturas, e lá nós vamos aprofundar o que está acontecendo, por que está tendo esse desespero da forma da nossa Suprema Corte para impedir o Banco Central de liquidar um banco que notoriamente deu calote de bilhões no Brasil. Nós não vamos parar. Orem pelo nosso presidente.